1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim a Escritura: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler mais uma vez juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ele tem cuidado de ti? Aleluia. Culto hoje é alusivo ao Setembro Amarelo. Pastor Jeremias já trouxe aqui, né? Sobre a história do Mike M, de 17 anos, lá dos Estados Unidos. E em razão daquele Mustang amarelo que ficou conhecido, e dos cartões que se espalharam depois pelos Estados Unidos, e que tomou uma proporção muito maior pelo mundo, e que trouxe essa mensagem há tão pouco tempo, de conscientização sobre um problema que existe há milhões de anos na face da Terra. Um problema que foi por muito tempo negligenciado, que foi por muito tempo diminuído, mas que hoje felizmente foi superado, irmã Marta, e tem feito parte de todos os espaços, de todos os ambientes, como uma discussão necessária e importante. Nós ouvimos aqui nesta noite o quanto é sério esse assunto. Só para reforçar aquilo que o pastor disse antes, se nós temos 12 mil pessoas que tiram a própria vida por ano, é porque isso é sim um assunto importante. Se nós temos 800 mil suicídios anuais e o Brasil só perde para os Estados Unidos, é porque isso é um assunto importante. Se nós temos um suicídio a cada 40 segundos, ou seja, desde que eu comecei a falar aqui, pelo menos uns 5, é porque isso é um assunto importante. E o psiquiatra Rodrigo de Almeida, num estudo que ele fez, ele diz que a principal causa que levaram ao suicídio foi um diagnóstico de doença mental chamado depressão. Isso não quer dizer que toda pessoa que tem depressão, ela vai cometer suicídio. Mas há uma tendência, quando a pessoa tem depressão, de que ela evolua para um grau tão significativo que a pessoa comece a ter o desejo, não vive de tirar a sua vida. Porque aquele que se suicida, ele não quer matar a sua vida, não. Ele quer matar a dor que ele sente. Ele quer terminar com o sofrimento que todo dia o corrói por dentro e que muitas vezes ninguém vê. Foi assim com o Mike e é assim com tantas pessoas. Eu quero te desafiar nessa noite a olhar para alguém que está aí do teu lado agora. Olhe para alguém que esteja do teu lado. E pense o quão profundamente você conhece essa pessoa. Talvez alguns conheçam um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a verdade é que nós não imaginamos a dimensão daquilo que passa dentro do sentimento do outro. Aleluia. Por isso que quem estava tão perto do Mike não foi capaz de perceber que por trás daquele menino caridoso, habilidoso, tinha alguém que gritava por socorro, mas ninguém ouviu. A notícia mais impactante, pastor Jeremias, que eu li sobre essa questão do suicídio, sabe qual foi? Que 90%, Gilney, 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. E nós temos uma parcela de culpa nisso se nós não agirmos. Esse assunto precisa estar sendo trabalhado, sendo divulgado ao máximo em todos os ambientes possíveis, mas em especial na igreja. Há um papel sobre essa questão do suicídio, da depressão, das doenças, dos transtornos mentais, que compete à própria pessoa, ao doente. Ele tem um papel sobre isso, a sociedade tem um papel sobre isso, as instituições têm um papel relevante sobre isso, mas a igreja em especial é protagonista desse assunto. Por quê?
Porque quando nós falamos de sentimentos e emoções, nós estamos falando de alma. E Jesus Cristo de Nazaré é o único, ouça bem o que eu digo, o único, que é capaz de tocar e chegar onde a medicina não alcança. Aleluia. Glória a Deus pela medicina. Glória a Deus pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos médicos. Glória a Deus por eles. Mas saiba que aonde eles não chegam, Jesus de Nazaré ainda é capaz de chegar. Aleluia. O ser humano é composto teologicamente por 3 esferas: corpo, que é a nossa matéria, que é essa que se deteriora, vira pó. Alma, que compreende os nossos sentimentos e as nossas emoções. E o espírito, que é a presença de Deus em nós, que você sente através da oração, do louvor, da adoração a Deus. Mas a parte da alma, ela tem um peso significativo sobre nós, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas costumam afetar de maneira direta o nosso corpo físico. Por isso que você vai ouvir falar de doenças psicossomáticas. Por isso que tem pessoas que apresentam manchas roxas no corpo. Tem pessoas que têm prurido na pele por conta de problemas emocionais. Então a nossa alma, as nossas emoções, elas vão sim afetar diretamente o nosso corpo físico. E aí o Espírito Santo falava ao meu coração que mais do que nunca nós precisamos então fortalecer o nosso espírito. Porque se o espírito for fortalecido, o Senhor age na nossa alma e automaticamente o nosso corpo será curado. Aleluia, glória a Deus. As nossas batalhas, os nossos sentimentos, o nosso equilíbrio ou o nosso desequilíbrio emocional, ele está diretamente ligado à nossa alma. E para que haja cura interior, é preciso primeiramente que a pessoa se reconheça como doente. É preciso que nós venhamos a reconhecer a necessidade de ajuda. Nós costumamos utilizar isso para outras enfermidades. Nós costumamos dizer, por exemplo, que aquele que é alcoólatra, ele precisa reconhecer que é para que ele seja alcançado pela cura. Mas para qualquer outro problema, essa máxima também é verdadeira. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira, e nós vemos por aí inúmeras pessoas que fazem de conta que não tem problema nenhum, para não enfrentar que de fato eu tenho um problema que eu preciso resolver, que pode sim ser resolvido. Aleluia. É muito importante nós entendermos que a tristeza, a depressão, esse sentimento profundo que às vezes nós nutrimos, que nós não venhamos a confundir isso com ação demoníaca. E você veja que ainda hoje nós vemos vestígios daquilo que foi lido hoje pelo irmão Ari, quando aqueles discípulos viram o cego e eles perguntaram: quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais para que ele esteja cego? Olha a concepção de que a pessoa que está com um problema é porque ela pecou, é porque ela errou, então isso é consequência de um pecado. E Jesus ensina para ele e diz: não, nem ele não pecou, nem os pais não pecaram, isso é para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus por um pastor como o pastor Jeremias e por tantos outros por aí, por líderes como a Ana e o Rodrigo, que têm trazido esse assunto para dentro da igreja, para que nós venhamos entender que por mais próximos de Jesus que nós esteja, nós ainda continuamos sendo seres humanos, propensos a problemas, a dificuldades, a serem enfrentadas, a serem trabalhadas, mas serem sobretudo, irmã Sônia, curadas. Judas andava todo dia com Jesus junto com os outros apóstolos. Judas sentou-se à mesa para comer com Jesus, dormiu pertinho de Jesus, recebeu as ministrações e ainda assim Judas acabou se enforcando, um dia se suicidou. Um caso de suicídio na Bíblia Sagrada. Uma pena. Uma pena. Porque no momento em que mais pesou sobre ele a carga daquilo que ele havia feito, da frustração diante dele mesmo, dos próprios erros, ao invés de ele se aproximar de Jesus, se você for ler, você vai ver que ele saiu para fora, ele se ausentou, ele se afastou. E quando nós nos afastamos, nós nos isolamos. Esse é o pior caminho que nós podemos tomar.
Ninguém pôde ajudá-lo naquele momento, porque ele saiu para fora. Esteja dentro. Espiritualmente falando para você, eu digo nessa noite, esteja dentro da igreja. Como foi cantado aqui nessa noite, talvez mesmo que às vezes sem forças, mas fica aqui dentro, não saia para fora. Não saia do teu grupo, não saia do coral, não saia da banda, não saia, só respire e venha, mas venha, aleluia, porque aqui, mais dia, menos dia, né, irmã Mari, Deus te alcança, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor de uma maneira tremenda nesse lugar. Irmãos, Deus nos chamou não para só estarmos na igreja, Deus nos chamou para sermos igreja, templo do Espírito Santo do Senhor. E por isso nós precisamos estar atento às necessidades ao nosso redor. Aleluia. Então significa dizer que não importa se eu seja crente há muito tempo, se eu seja evangélico, se eu conheço a palavra, se eu sou presbítero, diácono, evangelista, se eu canto na igreja, ainda assim eu preciso reconhecer que eu sou suscetível às coisas que acometem os seres humanos nessa terra. Aleluia. A Bíblia vai falar, o pastor Jeremias tão bem citou aqui. A Bíblia há muito tempo já relata situações de pessoas que talvez só não tiveram um diagnóstico depressivo, mas que muito provavelmente tinham depressão. Você vai ler sobre a história de Ana e você vai ver que Ana era uma pessoa que vivia triste. A Bíblia vai falar expressamente que ela não comia, não bebia, que ela apenas chorava. Sintoma nítido de depressão. A Bíblia vai relatar para nós que Jó, em dado momento da sua vida, ele estava tão amargurado, ele estava tão triste, ele estava tão para baixo, que ele chegou a desejar a Deus a própria morte, assim como Elias. Chegou num vale tão profundo que ele não via mais diante dele uma expectativa, uma perspectiva de continuar vivendo. E é exatamente assim que as coisas começam a acontecer dentro da nossa psique, da nossa mente. Quando a tristeza começa a tomar conta de nós, a ansiedade, o medo, e isso nunca foi tão latente como nos dias atuais, e ela começa a te levar para um espaço onde você não consegue mais enxergar ao teu redor qual é o teu propósito de vida, o que te motiva a viver. Aleluia, mas eu quero nessa noite lembrar você que tanto Ana, quanto Elias, quanto Jó tiveram uma vida vitoriosa, porque tudo que eles tiveram que passar foi passageiro, porque vai passar. Aleluia, declare comigo nessa noite: vai passar. Vai passar. A tristeza, o sofrimento vai passar. Aleluia. Talvez quem olhava para Ana, o próprio sacerdote, olhou para aquela mulher ajoelhada, chorando aos pés de Jesus, não entendeu nada, não compreendeu a grandeza do sofrimento que havia dentro dela. Os amigos de Jó talvez não compreenderam o tamanho da dor que aquele homem estava sentindo dentro de si, porque somente cada um de nós sabe o peso daquilo que nos fere, daquilo que nos magoa, das lembranças negativas que vêm sobre nós, daquilo que se somou, que não foi de ontem, que não foi de anteontem, mas que é de uma vida inteira, que ficou ali no recôndito, escondidinho, mas às vezes vem à tona, e te machuca, e dói, e fere, mas ninguém sabe o tamanho da tua dor, ninguém sabe o que você tem passado, não, ninguém sabe. Mas Jesus tem acompanhado as nossas vidas. Jesus, irmãos, Ele possui um interesse genuíno em nós. Às vezes eu me pego pensando, irmã Suela, que nós parametrizamos Deus aos nossos próprios hábitos e às nossas próprias vidas. Porque a nossa vida é tão corrida, os nossos dias são tão agitados. Né, Lígia? Às vezes a gente queria tanto dar um abraço num amigo, não dá tempo. Às vezes nós queríamos ir fazer uma visita para alguém, não dá tempo. Nós não temos tempo, irmão Oscar, de sentar e ouvir alguém, não dá tempo.
Escutar, né, irmã Cris? Como nós aprendemos lá no oratório, escutar na essência, escutar. E às vezes nós julgamos o Senhor como se Ele tivesse esse mesmo hábito, essa mesma correria de vida. Não, Jesus tem interesse genuíno em ouvir a mim e a você. Jesus nunca está ocupado demais para nos ouvir. Jesus quer participar desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Ele quer participar do meu dia. Aleluia. Irmãos, há pouco tempo, há bem pouco tempo, Deus me ensinou uma lição que eu pretendo nunca mais esquecer da minha vida. Deus usou uma irmã da igreja Assembleia de Deus de Catanduva chamada irmã Lindaura. Quem conhece a irmã Lindaura? Está aqui a irmã Lindaura nessa noite? Não vi a irmã Lindaura. Irmã Lindaura, uma serva de Deus, uma mulher da qual eu tenho muita admiração, porque é uma mulher de oração. E eu pedi para ela numa oportunidade, mano, eu falei para ela, irmã Lindaura, eu tenho uma necessidade, eu vou fazer uma prova, eu gostaria que você orasse por mim, que Deus me desse sabedoria e que faça a vontade dEle. Irmãos, a irmã Lindaura, em toda a sua simplicidade e sabedoria, me falou assim: Thalita, convida Jesus para entrar com você, para sentar do teu lado na hora de fazer a prova, pede para Ele pegar a caneta contigo. E aquilo ficou martelando dentro de mim no dia da prova. Eu falei, quer saber, eu vou aceitar o conselho da irmã Lindaura. Eu falei, Jesus, senta comigo no carro, Senhor, vamos conversando comigo. Depois daquele dia, irmãos, todo dia Jesus senta no carro do meu lado, Ele vai, Ele volta comigo todo dia. Eu sinto Ele comigo todo dia. Eu falei, Jesus, eu estou abrindo a porta da sala, entra comigo, Jesus, e a presença entrou comigo. Aleluia, porque Jesus quer participar do meu dia. Ele quer saber por que eu sofri, o que aconteceu, o que eu senti. Ele não está ocupado demais para nos ouvir, para nos atender, não. Ele está disponível 24 horas por dia. Aleluia. Jesus se interessa por cada detalhe que você possa imaginar da tua existência. Jesus se importa com aquilo que você gosta, com o teu sonho, com o teu projeto, com aquilo que não deu certo, com as palavras que te feriram, com os teus sonhos. Ele se importa, Ele quer fazer parte disso. E às vezes nós não o convidamos. Às vezes nós achamos que nós vamos incomodá-lo com os nossos problemas. E nós perdemos uma oportunidade incrível de que Jesus venha agir em nós e através de nós e faça algo extraordinário. E às vezes é só no final, quando nós já tentamos com todas as nossas forças, com os nossos meios, com o nosso conhecimento, e que nada parece dar certo, e a gente lembra, eu tenho Jesus. E Ele está ali do teu ladinho, esperando você dizer, filho, ei filho, eu estou aqui, me chama. Me chama porque eu tenho todo o poder no céu e na terra, me chama. Me chama porque eu tenho cura para o teu coração, me chama porque eu tenho bálsamo para você nesta noite. Aleluia. Irmãos, Jesus está caminhando na terra, pregando o evangelho de Jesus, seu Pai. Quando Jesus encontra o cego Bartimeu, aquele homem gritava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele viu que Jesus estava passando, e toda vez que Jesus passa, tem ali uma oportunidade, e aquele homem abraçou a oportunidade. Quando ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus ouviu os seus gritos, porque Jesus sempre nos ouve, e Jesus parou a multidão que o seguia. Pai, como é maravilhoso isso. Jesus parou a multidão que o seguia, porque alguém precisava dele. Jesus para o que for preciso para te abençoar nesta noite. Aleluia. Jesus não está ocupado demais para ir lá na tua casa nessa noite. Ele não está cansado, Junei, Ele está disposto. Aleluia.
Jesus para a multidão: ei, para, porque alguém está precisando de mim. Jesus se volta para aquele cego e faz a pergunta, Anderson, parece que mais tola que nós possamos ler, e ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Meu Deus, era óbvio que ele queria ver, ele era cego. Então por que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus, o maior psicólogo que já pisou na face da terra, sabia que a cura dos nossos sentimentos começa quando nós começamos a verbalizar o que nós queremos, o que nós precisamos. Jesus, há muito tempo atrás, já dava uma aula de psicologia para nós. Jesus encontra uma mulher um dia lá no poço de Samaria. E aí ele dá um jeito de despistar os demais e manda os discípulos para a cidade para comprar comida. E você vê claramente, irmã Edla, que era um encontro que ele queria ter com aquela mulher. Porque qual é a lógica de 12 pessoas e comprar comida para 13 comer? Você acha que precisava? Não. Jesus queria ter um encontro a sós com ela, para não expor os sentimentos, as emoções dela para outras pessoas, porque Jesus não envergonha ninguém. Era hora de Jesus proporcionar para ela o diálogo, uma conversa. E uma boa conversa tem poder de cura. Jesus mais uma vez nos ensina que uma boa conversa, ela pode curar alguém. E ele diz para aquela mulher: olha, eu estou te dando a oportunidade, em outras palavras, de que você fale, me conta o que é que tem te afligido em todos esses anos, mulher, porque eu quero trazer para o teu coração hoje cura. Por isso não menospreze uma boa conversa. Aquele cartão que estava lá no funeral do Mike M continua sendo válido. Se você precisa, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda para alguém que tenha estrutura para te ouvir, para te aconselhar, para te ajudar. Você tem o pastor da igreja, você tem a liderança do grupo. Aleluia. Peça para um amigo. Mas não menospreze o poder que tem uma boa conversa. Irmãos, mais do que nunca é tempo de nós, igreja, estarmos com os olhos abertos e atentos. Aleluia, você ouviu aqui nesta noite que é para nós fazermos enquanto é dia e enquanto há tempo, e Deus conta comigo e contigo nessa peleja. Eu não sei se você já passou por alguma situação de depressão ou de tristeza profunda ou de algum abalo emocional na tua vida. Se você não passou, amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas não deixe de olhar para as pessoas ao teu redor com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, como Jesus faria. Quem aqui conhece a passagem do bom samaritano? Muitas pessoas passaram à beira do caminho, muitas pessoas viram o problema, mas somente um se dispôs verdadeiramente a se importar, a estender a mão e a ajudar. E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: quantos bons samaritanos tem aqui nessa noite para ajudar alguém? Quanto nós estamos dispostos a entregar da nossa vida, do nosso tempo, do nosso carinho, do nosso dinheiro para salvar alguém? Irmãos, por algum tempo teve uma jovem que me pedia para ir lá em casa, para a gente tomar um café juntas, e nós íamos, tomávamos um café, conversávamos, orávamos juntas e ela voltava para casa. Um dia ela foi sem me avisar, e eu não tinha coisas preparadas para um bom café. E quando ela saiu, eu me desculpei com ela e falei: olha, me desculpa, eu não sabia que você vinha, senão eu teria me preparado melhor. E ela, imagina, e ela foi para casa. Naquela noite ela me mandou uma mensagem dizendo: Thalita, eu só quero que você saiba de uma coisa, todas as vezes que eu fui aí, eu não fui pelo café.
Eu fui porque cada vez que eu saía daí, eu sentia que ainda havia motivo para mim continuar vivendo. Que alguém se importava e tinha tempo para sentar comigo e me ouvir. Aleluia. 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 A Bíblia conta-nos a história de uma mulher que um dia tinha 10 dracmas, as quais ela cuidava com muito zelo, com muito carinho, porque eram para elas preciosas. E um dia, você conhece bem essa passagem, quando ela foi contar, lhe faltava uma dracma, e essa mulher se pôs a procurar. E me chama a atenção que a Bíblia diz que ela acendeu a candeia e começou a procurar na sua casa. E quando eu estava lendo numa oportunidade sobre essa palavra, irmãos, é algo tão interessante, porque o custo para ela manter a candeia acesa enquanto ela procurava a dracma era mais alto do que o valor da própria dracma que ela tinha perdido. Mas não se tratava do valor monetário, se tratava do valor sentimental que aquilo tinha para ela e o quanto valia a pena ser procurado. Mas veja o detalhe, ela procurou dentro da sua casa. E eu preparava essa mensagem aos pés do Senhor com muitas lágrimas, porque primeiro o Senhor falava ao meu coração. E o Senhor dizia para mim, é tempo de nós começarmos a olhar para dentro de nós mesmos, com mais amor, com mais cuidado. Quais são as dracmas que nós temos perdido dentro de nós mesmos, do amor, do cuidado, do carinho, dos frutos espirituais, da alegria de viver, eu não sei. Mas talvez na agitação do dia, talvez pelas frustrações, pelas perdas, pela competitividade que hoje o mundo nos oprime, nós temos perdido o mais valioso dentro de nós mesmos, a nossa essência em Cristo. Aleluia, o Senhor me chamava a fazer uma reflexão dentro de mim mesmo, o que é que eu tenho priorizado diante de Deus. E mais do que isso, o Senhor também nos convida nessa noite a olharmos para dentro da nossa casa, no que tange a nossa família, que são preciosos demais para nós, como tem sido olhar sobre a nossa família. Como você tem olhado para aqueles que estão na casa junto contigo. Quanto tempo nós temos tirado para ouvir, para conversar com as pessoas que estão próximos de nós? Quantas vezes temos nos importado com o que elas estão sentindo, com o que elas estão vivendo, com o que elas estão fazendo? Aleluia, o Senhor nos chama para termos tempo de qualidade com aqueles que estão dentro da nossa casa. Tempo de conversa, tempo de oração, tempo de culto doméstico, tempo de boas conversas ao redor da mesa, onde todos se reúnam sem o celular para conversar, para falar sobre as suas dores e para forjarem os seus caráteres em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o Espírito Santo nessa noite me toca. Ei, de conde ai, de onde conde ei, mi onde conde rai, de onde conde manai, sei mi onde conde neves. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo nessa noite fala claramente ao meu coração que Ele tem trazido pessoas aqui que precisam ser curadas por Ele. Aleluia, que se você quiser nessa noite, porque o Senhor não age se você não quiser, mas se você quiser nessa noite, o Senhor diz, tem cura para o teu coração. Aleluia, o Senhor conhece quantos adultos fortes
fortes, bem-sucedidos, têm dentro de si uma criança assustada, amedrontada. O Senhor conhece o mais profundo dos nossos traumas, das nossas limitações, daquilo, irmão Toninho, que às vezes ninguém nem imagina que passa, mas nós sabemos. O Senhor diz para ti nessa noite: eu conheço. Aleluia. Irmãos, Ana podia ter vivido uma vida inteira de sofrimento, depressão, frustração, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Mas um dia ela toma a maior decisão que ela podia tomar, e ela conta para Jesus, ela rasga o seu coração, ela não esconde nada, ela conta tudo. Jesus está doendo assim, assado, eu estou me sentindo incomodada, a Penina tem feito a minha vida um inferno, eu não aceito, eu quero ser mãe. E naquele dia, Ana, naquela atitude daquela mulher, o Senhor fez com que ela gerasse vida, não apenas em seu ventre, mas houve vida em seu coração e na sua mente. E Tiago, quem conheceu a história de Ana, quem viu a Ana deprimida, depois conheceu a Ana feliz. Quem conheceu a Ana que chorava, depois conheceu a Ana que sorria, porque agora a Ana era uma mulher curada de alma. E quem é curado, cura. Quem é restaurado, restaura. Aleluia. O Senhor quer nos curar nessa noite, para que nós sejamos agentes de cura na vida de outras pessoas. Aleluia.